seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Videocast Sem Contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa, comigo, Linda Carvalho. Toda semana a gente está aqui e no episódio desta semana vamos falar sobre saúde dos ouvidos. Vamos saber, por exemplo, como cuidar corretamente desse órgão que é tão importante, né, para a nossa saúde como um todo, para a nossa comunicação. Pois é, esse aspecto que auxilia também no desempenho de habilidades como a fala, como a aprendizagem, tem um papel importante também com a questão do equilíbrio do corpo. Bom, eu trago aqui alguns dados para você ter uma noção do porquê que a gente escolheu este tema para essa semana aqui no nosso videocast. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, na região das Américas, em torno aí de 217 milhões de pessoas vivem com perda auditiva, ou seja, quase 22% da população. E aí estima-se que até 2050 esse número, né, suba para 322 milhões. Aqui no Brasil, trazendo a realidade aqui para o nosso país, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 2 milhões de pessoas têm deficiência auditiva. Esses dados são de 2022. E as causas aí são diversas. Envelhecimento, infecções, doenças genéticas, diabetes. E tem também as causas externas, como, por exemplo, a exposição a ruídos constantes, pressão sonora e, veja só, uso excessivo de fones de ouvido. Preste atenção. Para falar mais sobre esse assunto com a gente essa semana, nós estamos recebendo aqui 2 otorrinolaringologistas aqui conosco pela primeira vez no nosso videocast, doutora Jéssica Porto. Seja bem-vinda. Obrigada, Linda. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir um pouquinho desse assunto tão importante. E aqui conosco também pela segunda vez, nos dando aí o prazer, a satisfação de colaborar conosco, doutor Josemar Soares. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, Linda, o convite para abordarmos esse assunto importante de favorecimento ao conhecimento público, né? Verdade. E como cuidar da sua audição. Verdade. Antes da gente começar a nossa conversa com eles, é claro que eu tenho um recado importante para você ajudar no engajamento desse conteúdo, tá? Então, se você ainda não está inscrito no canal da Unimed João Pessoa no YouTube, inscreva-se. Linda, por quê? Bom, primeiro você vai receber uma notificação toda vez que a gente postar aqui, compartilhar conteúdo novo. E segundo, você vai ajudar no engajamento desse conteúdo, ou seja, vai fazer com que ele chegue a mais pessoas. Combinado? Estamos também no Spotify, nós temos também informações do videocast no Instagram e temos uma página exclusiva no portal da Unimed, unimedjp.com.br. Bom, vamos começar aqui na nossa conversa trazendo uma introdução do tema, porque quando a gente pensa nos ouvidos, naturalmente a gente associa a audição. E esse órgão também contribui para outras funções, como a fala, o equilíbrio, que eu falei no comecinho desse episódio. Doutora Jéssica, qual é o papel dos ouvidos no nosso corpo? Então, acho que você deu uma boa introdução aí, né? Os ouvidos, além deles serem fundamentais para a nossa audição, né? A gente fala do pavilhão auditivo, que amplifica o som, a orelha média, a orelha interna, que vai conduzir esse som a nível neurológico, cerebral. Uhum. É muito importante para o desenvolvimento da linguagem. Então, durante o nascimento mesmo, né? Após o nascimento, a criança passa por uma avaliação inicial, uhum, né? A triagem auditiva neonatal, então é extremamente importante para o início da fala da criança, assim como o equilíbrio. Então, dentro Sim. do nosso ouvido interno, a gente tem lá uma região do labirinto, que é importante para nos mantermos em equilíbrio, né? É um dos órgãos que faz parte dessa harmonia, né? Para deixar o nosso organismo em equilíbrio. Doutor Josemar, o que é saúde auditiva e por que ela é tão importante? Poxa, se você fizer uma comparação com o WhatsApp, um aplicativo, que você faz um texto, dá alguma resposta, e a pessoa não entende a entonação da voz ali, tem diversas interpretações. Então, o prazer de falar com uma boa entonação é importante porque a pessoa vai perceber o seu sentimento de clareza, de raiva, de angústia. Então, imagina aquela pessoa que não conseguiu aprender a ouvir desde cedo. Eu costumo dizer o seguinte, Linda, eu só falo porque eu escuto.
Se eu não tenho a percepção auditiva desde o início, eu tenho dificuldade no aprendizado, seja português, inglês, alemão. Aprendi tudo um pouco. Então, a questão da importância da audição é para que eu possa me sociabilizar com as pessoas, assim como a visão também. Então, assim, eu preciso da audição perfeita para que eu possa interagir com as pessoas na comunidade. Então, a saúde da audição é importante por conta disso. Porque vai dar o prazer do convívio social. E a comparação com o aplicativo eu acho muito boa, porque se não tivermos cuidado com quem a gente fala no aplicativo, ninguém entendeu se foi uma frase de amizade, uma frase de indignação, de raiva, assim por diante. Por isso que a audição é importante para que eu possa falar e me expressar melhor. Muito bem. O que eu escuto. Doutora Jéssica, quais são as principais causas de problemas auditivos? Então, quando a gente fala de problema auditivo, a gente vem desde as questões infecciosas. Então, por exemplo, as crianças que têm as otites médias, que quando a secreção do nariz vai para os ouvidos, aí vai ter uma perda condutiva, ou seja, o som não consegue chegar a ser conduzido da maneira correta por conta daquela secreção. A gente também tem causas traumáticas, por exemplo, uma pessoa aterrissando no avião, né? Aquele barotrauma pode perfurar o tímpano e ter uma perda também condutiva. A gente pode também ter aí perdas por conta de exposição sonora, não só no caso de trabalhadores, né, exposto a ruídos intensos e constantes, mas também hoje em dia com as pessoas utilizando bastante fone de ouvido. A gente tem doenças congênitas que podem causar perdas auditivas, doenças neurodegenerativas e autoimunes também que podem causar problemas auditivos. Então tem uma infinidade de patologias que podem realmente acometer esse órgão. E, doutor Josemar, o que acontece quando a gente não dá a devida importância, ou melhor dizendo, atenção, quando esses problemas surgem? É interessante essa pergunta, porque aqui e acolá aparece um paciente que está com problema auditivo há quanto tempo? Não é de uma semana pós-quadro viral, por conta de um cerume. Eu estou assim há 12 meses, há 5 anos. E você fica, às vezes, indignado como é que a pessoa se permitiu passar tanto tempo negligenciando sua audição. Sim. Como a doutora Jéssica fez o comentário em relação às causas, claro que varia de faixa etária para faixa etária, a criança, o adulto jovem, o idoso, tá? Uma frase que eu sempre uso muito quando eu atendo os pacientes, por hábito, dentro da medicina do trabalho, eu faço perícia jurídica, e só na área de otorrinolaringologia, quando você pergunta ao paciente qual é a função e qual é o setor, isso é importante. Porque de acordo com a função e o setor, você vai ter ideia de quanto aquela audição está sendo cuidada ou não. Claro que uma criança não trabalha, um adolescente não trabalha, mas adulto trabalha. Então, assim, a importância de avaliar a audição é desde o início que você percebe a alteração nela. Pode ser o simples zumbido, muito comum na população. E o zumbido é multifatorial. Não necessariamente já é uma doença em sinoral interna, pode ser um reflexo de algo próximo, mas é algo estranho. Então, se você tem um som de uma música agradável, é uma coisa. O zumbido é aquele ruído que não te agrada. Então, ele pode ser um indicativo de alguma alteração auditiva. Então, assim, se você negligencia alguma alteração na sua percepção auditiva, não faz sentido você demorar muito tempo. Procure o profissional habilitado para isso. Neste caso, o otorrinolaringologista, entendeu? Doutora Jéssica, essa perda auditiva, ela é reversível? Depende da causa. Quando a gente fala, por exemplo, na perda mais comum na faixa etária idosa, que é a presbiacusia, que é o envelhecimento natural, né, da audição. Eu falo para os pacientes para tentar explicar, assim, é como se fosse, digamos, uma cicatriz no seu nervo da audição. A gente não consegue recuperar, voltar atrás, tá? Mas a gente consegue cuidar dali para frente, né? Evitar que outros fatores podem piorar. Uma perda auditiva por um cerume, a gente consegue resolver. Uma perda auditiva por uma perfuração no tímpano, a gente consegue resolver quando consegue o sucesso da cirurgia. Uma perda auditiva por conta de uma otite média, na resolução daquela infecção, a gente consegue resolver. Então, a gente precisa analisar um pouco as causas dessa perda. Mas algumas, sim, tem sim uma resolução. Outras, a gente consegue cuidar para não progredir. Pois não. Pô, claro, deve. Um fato interessante, quando ela comenta na perda auditiva, nós temos que classificar que ela pode ser condutiva, mista ou sensório-neural. Certo. De acordo com a situação, ela pode ser reversível ou não. Ela fez a comparação com o dano neuronal, e a comparação que eu faço é com a queima do canavial. Você espera que depois o canavial ressurja, volte ao normal. Então, por exemplo, às vezes tem uma perda causada por quadro viral, e quadro viral é muito comum.
E ele é ciclo, aparece, depois desaparece, aparece, depois desaparece. Então você pode imaginar, fazendo comparação com o vírus do Covid, que atingiu o olfato e dava alteração também no paladar. Sim. Qualquer vírus pode atingir a orelha interna e dar aquela alteração auditiva. Neste caso, que não é por cera, porque não é por secreção, que foi do nariz um quadro alérgico para o ouvido, a chamada surdez súbita, você tem que atuar rápido. É uma urgência dentro da otorrino. Aí você não vai aguardar 3 semanas, 4 semanas. Por isso que quando a gente orienta o paciente, olha, se tiver um quadro viral e por um acaso desaparecer a audição do nada, procure o otorrino. Porque pode ser uma perda chamada sensorial neural, que como ela comentou, atinge o nervo e tem que intervir o quanto antes. Porque quanto mais profunda a perda, quanto maior a perda, quanto mais tempo demorou para o diagnóstico e para o tratamento, mais difícil recuperar. E a perda sensorial neural, diferente do serum que você tira, destapa, opa, voltei a ouvir, o paciente sorri pela felicidade de ouvir. Então, às vezes, a gente consegue reverter a perda sensorial neural porque demorou o diagnóstico, entendeu? E o teste da orelhinha, em qual a importância dele? Então, o teste da orelhinha, ele é extremamente importante para a gente dar o diagnóstico daquelas, principalmente naqueles bebês que têm fatores de risco para perda auditiva congênita. Pra gente, é um teste de rastreio, na realidade. Ele não pega todos os tipos de perda em todas as frequências, mas ele vai fazer um rastreio e aí a gente consegue depois fazer testes muito mais específicos para analisar determinadas frequências mais específicas nessa criança para, a partir dali, fazer um diagnóstico mais assertivo daquele tipo de perda, seja uma perda que foi relacionada a alguma doença durante a gestação da mãe, seja por conta de uma má formação, seja por conta de uma alteração genética. Então, a partir dali, a gente consegue triar, realmente. Pois não. É interessante que as perdas auditivas em crianças neonatais, nos recém-nascidos, é muito mais incidente do que as outras doenças congênitas. Então, assim, a importância as outras também são importantes, mas muito maior porque a quantidade de crianças que vem surgindo com perda auditiva, você tem que diagnosticar o quanto antes. Até para protetizar. Porque, como eu falei no início, se eu não escuto, eu não aprendo. Exato. E Não a interagir questão- com a mãe. E a questão de muitas vezes a gente recebe muita criança com atraso de fala. E a avaliação inicial para a criança com atraso de fala é a avaliação auditiva. Né? Como é que a gente vai, como o colega falou antes, a questão da fala. A gente, para falar, precisa ouvir bem. Então, a gente precisa primeiro excluir aquela alteração auditiva para poder depois fazer uma avaliação neurológica e etc. E um detalhe interessante, que vez você recebe alguém, eu estou fazendo fonoterapia sem ter feito audiometria prévia. Não faz sentido. Extremamente. Porque até para avaliar se a alteração do atraso de fala, Jéssica, é por conta da perda auditiva. Então, se eu fico fazendo fonoterapia, e não tento compreender qual a origem dela, eu não estou tratando. Sim. Então, a audiometria é importante na triagem, seja o teste de automissões que se faz na criança que acabou de nascer, né, recém-nascido, ou a audiometria que você faz com a criança, né? Entendi. Claro que às vezes tem uns exames mais específicos, Tá. porque você não espera que a criança vai interagir tão fácil na cabine Sim. de audiometria. Então, tem outro exame chamado BER, que você avalia níveis maiores sem necessidade de criança. Entendi. Porque a audiometria depende do fono, que faz o exame, e do paciente. Certo. Depende dos dois. O BER, a comparação que eu faço, que é um exame de tronco cerebral, é como um eletrocardiograma. Você não tem como brincar com o seu coração, dizer, finge de morto, finge, não tem como. É um exame Então, é um objetivo. exame né? objetivo que ajuda. Em algumas situações, a gente lança a mão desse para detectar o quanto aquela pessoa não escuta. Entendi. E me diga uma coisa, nesse contexto desses primeiros cuidados, né, algumas doenças que inclusive prejudicam a audição podem ser evitadas com vacina? Quais são elas? Então, pensando na faixa etária infantil, né, todas aquelas doenças que vão causar muita secreção na via aérea superior, que pode levar a secreção para os ouvidos, a gente precisa evitar. E se essas doenças são de causas, né, virais ou bacterianas que têm vacinas, então, por exemplo, a vacina do pneumococo, que hoje em dia a gente tem tanto pelo SUS, como também outras vacinas relacionadas ao pneumococo, mas que tem uma extensão maior, pega outros sorotipos. Também a própria vacina da gripe vai prevenir quadros de infecção de via aérea superior e também vai prevenir otites. Então, são vacinas mais comuns, né, no calendário vacinal que ajudam. E para dar um reforço na importância da vacina, Linda, eu tive um paciente que teve uma otorreia, saiu pus da orelha dele com 30 dias de vida. Você não tem como imaginar isso, né? Mas aconteceu, tá?
Então, nessa hora, poxa vida, quando eu entrar na escola, a tendência, porque a adenoide vai aumentar dos 3 aos 5 anos, depois começa a regredir depois dos 7 anos. Então, eu vou imaginar que essa criança, quando entrar na escola, vai ter inúmeras sequências de otite média. Essa criança eu fiz acompanhamento e não teve mais nenhuma. Provavelmente, pela tendência dele não ter, foi algo esporádico assim que aconteceu, e pelo reforço de vacina que a mãe fez. Olha aí. Então, a vacina é importante para prevenir complicações de doença, entendeu? Então, essa criança só teve um episódio único, exclusivo, aos 30 dias de vida e nenhum mais. Queria entrar agora num tema de cuidados básicos, né? E aí, queria começar falando sobre a questão da limpeza. Que apesar, né, de existir já tanta informação, muita gente ainda acaba fazendo aquela higienização que a gente aprendeu lá atrás e que vocês vão dizer se é correta, se não é. Geralmente aquelas hastes, né? E aí que a mãe às vezes introduz, né, nos ouvidos da criança e tal. E aí eu pergunto, qual seria, né? Vamos falar do que é certo. Qual seria a forma correta para se fazer a higienização, né, de rotina, assim, dos ouvidos? Quem começa? Vai, Jéssica. Então, a gente sempre fala, acho que essa é a fala mais comum do otorrino no consultório, né? Não se deve usar cotonete, que são as hastes flexíveis. A limpeza do ouvido, ela é feita pelo próprio ouvido. Então, o canal auditivo, ele vai expulsar o excesso de cera. E a gente só limpa o que está externamente. Pode ser com uma toalhinha, um paninho macio, só. A gente não introduz nada. Porque, na realidade, se a gente introduzir qualquer objeto, seja com um pouquinho de algodão na ponta, tem alguns pacientes que usam tampa de caneta, chave de carro, palitos e assim vai. Tem de tudo no mercado. Além da chance de traumatizar aquele conduto auditivo, a membrana do tímpano também, causando uma perfuração e um dano auditivo, a gente também pode tirar toda a proteção da pele daquele conduto. Então, a cera, ela é proteção. Eu falo para o paciente que, assim, a cera existe por algum motivo, né? Ela é para estar ali. Claro que se ela está em excesso, atrapalhando a audição, a gente precisa retirar. Mas aquela cera em volta do conduto, não. Ela precisa existir para proteger o ouvido de possíveis infecções que a gente chama de otites externas, tá? Que são infecções de pele do ouvido. Eu já vi gente colocando hidratante. Vamos, Coloca o hidratante para depois botar a haste, não sei o que. Eu falei, gente, como vamos assim? E álcool? Primeiro, E álcool? a cera é bactericida, ela é antifúngica. Eu não tenho como prever quem vai ter mais ou menos cera. Tá. Só vi um artigo uma vez que fez o estudo de quem tem mais cera, se era direita ou esquerda. E foi por água abaixo porque eu não chegava a conclusão nenhuma. Então, assim, não tenho como prever quem vai ter mais ou menos cera. Se é a direita ou a esquerda, deixa lá. Como ela comentou, em princípio só até onde entra a polpa do dedo, não mais do que isso. Todo mundo fica fazendo uso de haste para limpar? Não. Alguns que ficam. Se eu pegar um leque de 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, não é todo mundo que fica fazendo uso daquelas hastes que vai compactar a cera. Então, até no banho, às vezes, com a espuma do sabonete. Quem nunca chega durante o dia com a pele um pouco mais oleosa? Então, o pavilhão está um pouco mais oleoso. Você pode fazer isso e é suficiente para tirar um pouco do excesso de gordura da cera que está na entrada do pavilhão. Mas a cera protege. Claro que não tem como prever, às vezes, posso dizer que a cera está dura, feito pedra, o mole feito papa. Comparação que eu faço. E, às vezes, a água do banho, piscina, praia, rio, açude, o que for, ela pode entrar, passar por cima da cera, acumular lá atrás. Aí inflama às vezes. Mas a cera está lá para proteger. E outras vezes o pessoal chega, estou usando medicação para dissolver a cera. Faz quanto tempo? 3 dias. Não faz milagre. Quando o pessoal vai usar alguma medicação, antes de chegar no médico, se for utilizar algum diluente, por 7, 10 dias para facilitar. Porque tem gente que chega com muita cera. Aí tem que passar a medicação para dissolver ou fazer uma curetagem para limpar. Mas a cera está lá para proteger. O senhor falou de água. Às vezes acontece praia, piscina, a água entrar no ouvido, né? E aí fica eu digo praia, rio, açude, porque tem grupo de caiaque, que uma vez ou outra é. eu vou. Aqui e acolá. Ou seja, então você vai no rio, no açude, andar de caiaque, público entra em qualquer água, concorda? Então, às vezes ela pode ficar lá dentro e é igual você usar um tênis com a meia molhada. Vai criar fungo entre os dedos, pode inflamar dessa forma.
E digo mais, E como é que tira a água aqui? não precisa dar pulinho, não. Tem gente que dá pulinho. É, né? colocar água morna. Não tem como fazer milagre, depende da quantidade de cera que tem lá. Mas assim, quando tapar, procura otorrino. O otorrino vai ajudar nisso. Eu digo procurar otorrino, quem nunca viu nesses aplicativos orientação daqueles produtos para você comprar, que consegue ter uma câmera, coloca lá dentro da orelha, tira. Se você fizer uma avaliação pós-guerra, em alguns países, ou grandes populações, Índia, China, existe a necessidade de se resolver, porque não é tão fácil ter acesso ao médico clínico, quiçá o otorrinolaringologista. Então, o pessoal favorece a produtos diversos para faça você mesmo, mas não faça isso, tá? Você pode ter suas dificuldades aqui no Brasil, mas ainda consegue chegar no otorrino. Porque senão você não sabe se o conduto é estreito, se ele é tortuoso, para cima, para baixo, se pode chegar perto da membrana e perfurar. Então, procure o otorrino, porque ele vai tirar a cera que está incomodando você. Você vai sair sorrindo porque está escutando de novo. Vou entrar num outro tema, ainda falando sobre esses cuidados básicos, que é a questão do ruído. Já a gente vai falar especificamente dos fones, que também é um outro ponto assim que gera muito burburinho, porque a turma gosta de usar, enfim. Mas vamos começar pelos ruídos. Né? A gente que gosta de ouvir som muito alto, pessoas que vivem, né, trabalham em lugares que tem um ruído considerável, assim, a questão do volume. Quais são os cuidados que essa turma deve ter, né, para, enfim, isso não afetar a audição a longo prazo? Vamos lá. Como eu lido com a questão jurídica, então tem uma série de detalhes nessa questão de som. Certo. Tá? Quando eu falo som elevado, para quem está trabalhando, é acima de 85 decibel durante 8 horas. Não são 5 horas, não são 7 horas, são 8 horas. Ruído contínuo. Inclusive, a orientação que existem normas regulamentadoras a nível nacional, não são leis, são normas, que você dá orientação para aquele trabalhador, o trabalhador que está exposto a ruído, seja externo, guarda de trânsito, seja em fábricas, quem está com aquela britadeira na rua, por exemplo, seja um serviço terceirizado junto a órgão público. Então, está com 8 horas acima de 85 decibel, pode prejudicar a orelha. Da noite para o dia, não. Existe um escalonamento de tempo ao longo de anos para isso acontecer, não é da noite para o dia. Existe o ruído contínuo, britadeira, avião, fábrica têxtil, fábrica de automóveis, assim por diante, as metalúrgicas, as siderúrgicas. Existe o ruído de impacto. O ruído de impacto, por exemplo, é o policial que está armado. Ele não vai sair na rua, deixa eu colocar meu protetor para depois entrar no serviço dele. Ele não usa o protetor, mas algumas regiões necessitam. Então, quando se faz a avaliação de uma empresa, de um ambiente de trabalho, com o decibelímetro, e por que eu friso decibelímetro? Porque mesmo que você baixe um aplicativo no seu celular que avalie o ruído, ele não tem um valor legal para dizer, isso aqui está fidedigno, porque tem uma série de parâmetros que o decibelímetro avalia. Então, quando você passa acima de 80, já tem indicação de fazer alguma conduta protetiva. Certo. De preferência coletiva, quando você enclausura um objeto que causa ruído, ou individual, os chamados EPIs, que tem os plugs ou tem as conchas. Quando eu falo fone de ouvido, aí é o seguinte, você não vai colocar um fone de ouvido para todo mundo ouvir. Isso é que é o erro. Porque mesmo que você use, eu utilizei 1 hora por 90 decibel de exposição ao ruído no seu fone de ouvido, seja unilateral ou bilateral, mas você todo dia fazendo uso daquilo, 90 decibel, aí vai ter um fator adicional, época após época. E se você imaginar aquela imagem da bomba atômica, aquela imagem preto e branco que derruba os coqueiros, é mais ou menos isso que o som faz nas células lá dentro da orelha interna. Sai derrubando as células, derrubando. Então, nem sempre consegue se recuperar. Então, o correto para fazer uso do fone de ouvido é que não seja acima de 80 decibel. E ele tem como controlar os aparelhos hoje. Na própria configuração do celular, pelo menos eu creio que no iOS, você vai na configuração e você tem como regular o máximo do volume do aparelho. E, assim, geralmente, qual que é que eu costumo orientar? Passou de 1 hora o uso do fone de ouvido, descansar 10 minutos. Passou de 2 horas, descansar 1 hora.
Geralmente é assim a conduta que normalmente a gente tem. Porque, por exemplo, na época da pandemia, tinha muita aula online, por exemplo. Isso. As pessoas hoje em dia fazem muitos cursos online, assistem várias horas de aula. Eu pego pacientes que estudam para concurso, por exemplo, e que assistem diversas aulas no dia e às vezes com volume alto do aparelho. Eu falo, ó, deixa aquele volume ali mais ou menos na metade ali do volume máximo. Escutar, né? E consegue escutar. Porque senão, realmente, futuramente, depois de tantos anos ouvindo, né, o fone naquele volume e por tantas horas, né, pode gerar, sim, uma sequela auditiva. Na área ocupacional, eu sempre pergunto, qual é a sua função e qual é o setor de trabalho? E olha, com frequência chega o adulto para no seu consultório e vem com a questão, não estou escutando. E dificilmente a gente pergunta qual é o seu setor e sua função. Quando pergunta isso, aí faz diferença. Ah, eu trabalho como policial. Ah, eu trabalho numa metalúrgica. Ah, eu trabalho no aeroporto. E assim por diante. Então, assim, tem que proteger com a audição e não colocar volume alto. Alguns pacientes fazem isso, em especial, como ela comentou, quem estuda para concurso, colocar alto, para não escutar nenhum som da periferia. Mas, assim, não faz sentido levantar demais o volume, não é? Aí eu pergunto, existe um tipo de fone que é mais indicado, que é melhor, que é menos prejudicial? Eu costumo dizer para o paciente que o fone tipo concha, ele tem, digamos, uma distância maior entre a fonte sonora e a orelha interna, né? E ele não tem tanto contato com o conduto auditivo. Então, aquelas pessoas que geralmente têm algum eczema, alguma dermatite no conduto, o fone intra-auricular vai ser pior. E, geralmente, para evitar essa questão de aumentar muito o volume para abafar o ruído externo, aqueles fones com bloqueador de ruído externo, que aí não tem tanta necessidade de estar aumentando tanto. Mas, na realidade, independente do fone, tem a questão também da própria limpeza dos fones, que aí é orientação da própria marca do fone, mas geralmente com álcool dá para limpar, mas também por conta da falta de limpeza também dá para ocasionar algum tipo de otite. O fone é individual, em geral são lisos. Concordo com a questão do conduto que pode inflamar, de preferência o concha, não é? Mas para o trabalhador que não está usando o fone, né? O plug tem plug de silicone e tem as conchas, de acordo com o tipo de avaliação. Mas o correto, inclusive, nos ambientes de trabalho, quando o funcionário vai ser admitido, se tiver exposição a ruído, na avaliação de risco ocupacional, gerenciamento de risco, é obrigatório a audiometria admissional. Ela vai ser seu parâmetro, porque o que a gente parte do princípio, assim como tem a medicina preventiva, na otorrino, na ocupacional, na jurídica, legal, dentro da empresa, você entra sadio e espera-se que você saia da empresa sadio. Então, naquele indivíduo que vai entrar no tal setor da empresa, com tal função, e tem a grade lá que explica que tipo de risco ele está envolvido, tem que fazer a audiometria. E quando sair também. Aí eu faço comparação. De acordo com, digamos, quem trabalha em teleatendimento, fábrica, tem 1.000 pessoas trabalhando, aí você tem o programa de conservação auditiva. O programa de conservação auditiva avalia se aquele indivíduo está com a audição plena mantida ao longo dos anos. Entendi. Porque não se perde a audição da noite para o dia, na exposição do ruído ao longo dos anos. Jéssica, quais são os sintomas que a gente pode identificar e dizer assim, poxa, eu preciso procurar um médico, a médica, para poder fazer uma avaliação? Como o Josemar falou no começo, o próprio zumbido é um sintoma bem importante. A gente fala que o paciente com zumbido ele precisa inicialmente fazer uma audiometria para poder excluir qualquer perda auditiva. Dificuldade na compreensão, então eu escuto, mas eu não entendo, tá? Às vezes nas crianças, por exemplo, o próprio atraso da fala, dificuldade na escola, troca silábica. Nos idosos, a questão do próprio isolamento. Então, a gente nota que muitos idosos, a primeira coisa que faz quando não escuta bem é ficar mais depressivo, mais tristinho, não interagir tanto com a família, tá? Então, são sinais que a gente pode observar, ou então a própria criança que pede muito para repetir, o próprio adulto que aumenta o volume da televisão demais para escutar. Então, são alguns sinais que podem chamar a atenção. Linda. Pois não. Ela fez um comentário interessante com idosos. Eu tenho que lembrar que João Pessoa teve um aumento de 15%, eu acho que na população de pessoal de fora.
E, em geral, o pessoal que vem morar de uma pessoa são aposentados ou transferem serviço público, mas a maioria são aposentados idosos. E este ano é mês amarelo, né, nessa avaliação de distúrbios psicológicos, psiquiátricos, e é importante, exatamente como ela comentou, a questão do isolamento do idoso. Claro que a gente almeja, espera e incentiva o apoio da família, não isolar o idoso. Então, assim, existe a tendência do idoso se isolar e a família tem que trazer para junto. Porque a sociabilização é importante, como eu comentei no início do nosso podcast aqui. Você não vai deixar uma pessoa isolada porque não consegue falar. Sim. E a importância da audição é a interação. Então, você imaginar, às vezes, no culto religioso, aquele indivíduo que não escuta direito, ele quer interagir, não consegue. Ou em grupos familiares, ele fica lá parado, sem interagir. Então, assim, quando você encontra um indivíduo que não está interagindo porque não consegue escutar, é a avaliação com otorrino para fazer a audiometria. Porque faz muita diferença você poder escutar. E a comparação que eu faço é quando você precisa de 10 graus para enxergar. Sim. E não tem óculos. Você coloca o graus, puxa, estou enxergando, a ponto de chorar às vezes alguns pacientes. Sim. Eu não vejo isso porque é mais como no oftalmo. Mas é um paciente que não escuta direito e passa a escutar. Sim. Então imagina a felicidade dele na indicação de uma prótese auditiva, quando eu digo indicação, uma bela indicação de prótese, para que ele possa escutar. E a adaptação da indicação do aparelho é importante. Porque senão ele vai comprar aparelho caro, seja do valor do Fusca a Ferrari, e não vai escutar direito. E encosta. Então, assim, a indicação do aparelho pelo otorrino, acompanhando com o fono ou com a empresa que oferece os aparelhos auditivos, é importante, para que o idoso possa interagir. E outra coisa relacionada à população idosa é que a perda auditiva é um fator que a gente pode corrigir, que pode sim levar a uma demência mais precoce, a um Alzheimer mais precoce. Então, o estímulo auditivo, quanto mais cedo for iniciado no idoso, é um estímulo neurológico. Então, ajuda a gente também a prevenir essas doenças. Até para postergar a perda. Se você não usa a audição, ela deixa de ser utilizada e começa a atrofiar. Entendi. Por isso que na detecção precoce da perda auditiva no idoso, a indicação também, quando adequada no tempo correto, posterga o envelhecimento auditivo. Doutor Josemar, a próxima estação que vem por aí é a do verão. Uma época em que as pessoas passam mais tempo na praia, na piscina, enfim. E isso acaba favorecendo o surgimento das otites. Quais são as recomendações, né? O que é que causa essas otites e por que em alguns casos elas podem ser mais recorrentes? Vamos lá. Eu falei no início que eu não tenho como prever quem vai ter mais ou menos cera. Sim. Vai de paciente para paciente. Eu tenho a ideia que a cera, ela emulsiona, fica uma camada lá que a água não fica absorvida com contato com muito tempo na pele. Certo. Quem nunca ficou na praia, rio, açude, piscina por muito tempo e a pele engilha, fica aquelas dobrinhas. Então, assim, com o decorrer da frequência de mergulho, na época de verão, a pele fica mais úmida ou retida após a cera no conduto e essa umidade começa a favorecer a proliferação bacteriana, aí vem a inflamação. Então, assim, imagina aquele indivíduo que não tem boa produção de cera, tem baixa produção, Certo. então fica mais tempo com a água em contato, e começa a alterar. Às vezes eu comparo as pedrinhas que tem na areia do mar, né, ou na areia do mar ou na água, a paralelepípedo. Então você imagina o indivíduo tá com a areia da praia, aí pega aquela haste de cotonete e sai empurrando assim. É como que estivesse empurrando a pedrinha lá no conduto e arranha e inflama. Então, assim, tem aqueles fragmentos de areia no conduto, tem o excesso de praia, tem o indivíduo que tem baixa produção de cera que protege ou que tem cera e acumula. Tem hidratante, você falou hidratante, no mercado, que nos indivíduos que têm baixa produção, algumas inflamações de leve de conduto, você coloca um hidratante no conduto, já cria uma camada protetora e minimiza o contato constante por muito tempo de água, evitando antibiótico e corticoide tópico. Então, às vezes, eu indico para o paciente que tem aqui e acolá, aquela coceira excessiva de conduto, faz natação, olha, usa esse hidratante aqui que pode ajudar a minimizar a inflamação e evitar aquele uso frequente de antibiótico e corticoide no conduto, né? E parar de usar as hastes. Sim. Um detalhe. Ainda falando dessa questão de doenças, enfim. Jéssica, o que é labirintite e por que ela ocorre? Então, a labirintite, na realidade, ela é uma das causas mais raras, a labirintite real. É uma das causas mais raras de tontura.
tá? Muita gente chega no consultório achando que qualquer tontura rotatória é uma labirintite, que labirintite é uma doença crônica, que labirintite é uma doença genética que passa de mãe para filha, enfim. E, na realidade, a labirintite, o nome já diz, né? Uma inflamação do labirinto. Então, é um processo que ele causa, geralmente, uma tontura grave. O paciente muitas vezes fica incapacitado de realizar suas atividades. Muitas vezes vem com vômitos, náuseas intensos. Não é aquela tontura que muita gente acorda, vai se movimentar e tem aquela tontura rotatória, que de vez em quando aparece, ou quando está no carro, quando está no barco, por exemplo. Então, muita gente confunde. Então, a labirintite realmente não é uma doença comum. Eu tento explicar para os pacientes quando eles chegam no consultório falando, ó, eu tenho labirintite. Não, você não tem labirintite. Como eu não tenho? Já disseram que eu tinha... Aí diz assim, como não tenho? Já me disseram que eu tinha labirintite. Aí eu trabalho formiguinha para mudar a ideia. Realmente, assim, eu acho que eu vi poucas labirintites reais ao longo desse meu tempo de residência e atendimento. E o paciente, como uma labirintite real, ele é um paciente consideravelmente grave, né? Que ele pode ter sequelas, inclusive do próprio labirinto, que a gente precisa fazer reabilitação, às vezes também tem sequela auditiva, muitas vezes, tá? Então, não é qualquer tipo de tontura. Eu digo o seguinte, inclusive, norte a sul, leste a oeste, classe social A, B, C, D, F, G. Em comum, chega no consultório, tem uma labirintite. Por exemplo, uma vez eu fiz uso de um antibiótico e por infecção na garganta e tive tontura. Olhando a bula, efeito colateral, tontura. Eu passei 6 horas. Não é uma labirintite. Certa vez eu fui brincar com meu filho no videogame, no telão, e era uma brincadeira simples, um estádio girando, 2 carrinhos chutando uma bola, e era o estádio girando, os carros se movendo de forma independente e a bola. Eu não aguentei. Comecei a ficar tonto. Eu fui deitar para repousar. E isso é uma cinetose, porque existe uma incoordenação entre o que você vê e o que o seu cérebro interpreta. E o equilíbrio. Foi uma incoordenação. Então, assim, varia muito as causas de tonturas. São as labirintopatias. É uma alteração. Labirintite é uma infecção. Na orelha interna, você pode ter infecção urinária, bactéria, toxinas, vai lá e inflama. Você pode ter uma pneumonia, vai na orelha interna e causa isso. Uma pneumonia, uma amidalite, entendeu? Então, é algo muito restrito. Mas é muito difícil mudar, mesmo que seja pelo paciente. Você não tem labirintite, sugere isso. E quando a gente avalia a questão de tontura, isso é muito taxativo na otorrino. A gente procura descartar se é periférico, da nossa área, se é central, do neurologista. Porque, digamos, eu posso ter uma tontura, mas não é para ter alteração na visão. Eu posso ter tontura, mas não é para ter alteração na padrão da fala. Eu posso ter uma tontura, mas não é para ter um desmaio, uma dor na cabeça intensa, uma alteração na força motora. Então, quando o otorrino avalia uma labirintopatia, eu vou dar o diagnóstico ou a hipótese diagnóstica, aí eu vou definir, olha, isso não é meu, é para o neurologista. Ou o inverso, isso é para mim, eu vou dar sequência. Entendi. Então, essa dissociação, essa dicotomização, definir se é nosso ou não, a gente faz no consultório. Para evitar que o paciente saia à torta e à direita na sua massa e comprar medicação, porque eu estou com labirintite. Então, eu vi o paciente desmaiar no meu consultório, achando que é labirintite. Aí tem que chamar ambulância, correr e assim por diante. Meu Deus. Bom, chegamos no quadro Mente Ativa, um quadro em que a gente conhece um pouco dos nossos convidados e também estimula a todos a encontrar lado hobbies. recreativo, né? Mas veja, Mais leve. a gente também estimula quem está assistindo a encontrar hobbies no dia a dia para descontrair, para ter aquela sensação de bem-estar, para sair um pouco daquela zona ali de conflito, de estresse, de aperreio. Enfim, então se você que está assistindo esse videocast, se eu lhe perguntar qual o seu hobby, meu Deus, eu não sei qual é o meu hobby, vamos achá-lo, tá certo? É um estímulo para que você ache o seu hobby ou os vários hobbies que você tem para que você possa inseri-los na sua rotina e ter mais qualidade de vida. Vou começar com a doutora Jéssica, que é adepta à corrida. E nós temos imagens, é isso? Atleta profissional.
Quando é que surgiu o gosto pela corrida, Jéssica? Então, eu nunca fui dos esportes. Ah, Sempre fui uma criança assim. Acho que eu não tive muito. Talvez meus pais pecaram um pouquinho no incentivo em casa. E eu era muito tímida e achava que as minhas habilidades esportivas não eram para ser vistas em público. Então eu deixei para lá qualquer tipo de esporte ao longo da vida. E na realidade, do ano passado para cá, mais ou menos em abril, eu fiz, não, eu vou correr. Eu vou ver tirar se... minha timidez. Olha, Vou mostrar meu É potencial. um esporte individual, né? Na realidade, eu falo assim, Sim. porque eu acho que a corrida é o esporte individual mais coletivo que existe. A gente Sim. faz muitas amizades na corrida e o grupo se ajuda muito, né? Sim, e, sim. e promove a evolução individual. E aí, a partir daí, eu fiz, não, vou colocar uma meta de correr 5 quilômetros e conquistei essa meta. Depois conquistei a de 10 e agora eu vou correr minha primeira meia maratona agora em outubro. é atleta profissional, minha gente. Olha aí, ó. E você tem um litoral desse, não é, linda? Não é uma orla Outra maravilhosa? coisa, poucas capitais têm um litoral assim, com tanto incentivo à prática de esporte, entendeu? Olha aqui, é atleta profissional, gente. Já vi Linda lá correndo. Tentando, Tentando, né? né? Mas olha, não é a performance de atleta profissional? Aí você treina quantas vezes na semana? Então, eu tô treinando entre 3 e 4 vezes agora, porque aumentou o volume um pouco do treino pra meia. Sim. E é isso, vamos ver se... Só tem 2 anos isso, hein? Meia maratona. Ou seja, corram, né? Corram, né? Vale a pena. Boa, Para quem tem distúrbio do sono, para quem bom, está doutor. estressado, estimula o zumbido, vai correr. Não precisa correr 1 quilômetro de início, nem 5. Tem pessoal para orientar, gratuito Sim. até. Tem grupos gratuitos que te orientam como correr. Vamos começar. Então faça isso. Melhora o zumbido, melhora Olha a qualidade aí. de vida, melhora o sono. Por que não correr? Ela só tem 2 anos. Vai correr não, meia eu não maratona. corria nada. Viu? Nada. Eu não corria Ajuda a reduzir nada. o peso, qualidade de vida. Também. E o que é que você sente, assim? Você sempre corre na orla. É geralmente na orla. Geralmente na Só orla. quando não dá mesmo, eu vou pra esteira. Mas os treinos maiores são todos Só na na orla. orla. E aí, quando termina, assim, É conta uma pra gente, assim, satisfação. as sensações, né? É uma satisfação muito grande. Parece... É um desafio, né? Assim, eu coloco aquilo ali como um desafio diário, um desafio semanal, cumprir Sim. aquela planilha de treinos. Então, pra mim, assim, que eu nunca corri, nunca fui dos esportes, conquistar o que eu já conquistei, mesmo que para outras pessoas não seja tanto, pra Sim. mim é uma grande vitória. Uhum. E eu me sinto muito bem correndo. Acho que dá pra melhorar bastante aí ainda. E é isso. Fiz muitos amigos também na Que corrida. bom, que Muitos legal. amigos. Muito bem. Vamos agora para o doutor Josemar. Vamos lá. É o seguinte. Doutor Josemar, ele cultiva hortas, veja bem, só chega aqui gente assim, né? Dos hobbies mais incríveis. Olha, cultiva hortas, já plantou árvores em algumas praças públicas. Calma, vamos lá. Peraí, vamos lá. Primeiro, Vamos lá. cultiva hortas. Tem três esportes que eu gosto de fazer. Tem 3 Caiaque. esportes. Tá, Pedal certo. e agora árvores ou horta, tá? Caiaque, aqui com o Léo eu faço, mas caiu bastante o uso do caiaque. Certo. Pedal eu já fiz, nós temos um grupo, todo ano vai pra Pipa. Eita. Eu não fiz daqui pra Pipa porque a turma tinha mais tempo de treino, mas o último Tá. trecho de 12 km eu fiz. Feliz da vida quando você termina aquela corrida de 5, 10 km. Fui eu chegar em Pipa lá, depois de 12 km na chamada A Fazendinha, que tem muito areal. Maravilha, tá? Hoje eu estou fazendo passando por uma fase de plantar mudas. Quando eu voltei para João Pessoa, eu cheguei a plantar umas 11 mudas de árvores na praça de Intermares. Certo. Desacostumado com minha João Pessoa, o calor enorme, estava desacostumado. Então, todo final de semana eu levava umas 10, 20 garrafas PET, 2 litros para aguar as plantas. Eu deve ter morrido mais da metade dela, porque não aguentava o sol. Aham. Depois dessa, tive um cuidado maior, só em épocas de chuva. Tá. Quando vai começar a chuva, vou atrás de algumas mudas de árvore. Então, assim, essa que está aqui é um flamboyant. Não lembro se foi de Foz do Iguaçu ou de Brasília, mas provavelmente ser de Foz do Iguaçu. Então, assim, eu trouxe as sementes, e são vagens duras. Eu pedi ao hotel martelo e um escopo para quebrar a vagem da flamboyant, que é duro, feito pedra, feito mogno, madeira de lei. Aí trouxe mais 50 sementes. Das 50, plantei germinei umas 10 sementes, peguei 2. Então, essa aqui deve ter uns 5 anos.
já aflorou. A segunda foto mostra ela florada. Tá vendo aqui, ó? Ela Poxa. junto do grupo do prédio condomínio. Passar por lá, doutor José Maria. Doutor José E, Maria e a próxima foto, pra você ter ideia, a terceira foto, interessante que alguma dessas árvores eu plantei com o grupo do prédio. Ai, que legal. Então, que porque assim, engraçado. só assim a turma vai crescendo, já tem 5 anos. Aham. Ah, eu plantei isso aqui, eu plantei isso aqui, entendeu? Que Aí é interessante. legal, que bom. Então, eu tenho plantado mais árvores. Eu plantei Ah. agora, recentemente, um ipê amarelo, um ipê rosa, um ipê roxo e uma claibeira. Poxa. Pô, tudo ali perto. E entende de Olha, planta, né? É. Deixa eu ver. Não entendo nada. Agora, em pé amarelo porque é amarelo. Agora um detalhe. Pra... Se você imaginar a quantidade de locais Ah. livres para plantar de uma pessoa, tem inúmeros. É, né? Então, eu poderia fazer mais isso. Verdade. Porque hoje a gente questiona, a gente reclama, inclusive, a quantidade de construção civil que tem na nossa cidade. Sim, sim. Mas tem espaços públicos para plantar. Então, eu tenho conseguido na praça aqui, acolá, em qualquer bairro você vai encontrar isso. Assim como a horta, que eu já fiz horta em apartamento, dá para fazer horta em alguns locais. Você vai andando na sua cidade. Horta em apartamento. Daqui para Cabedelo, daqui para qualquer outra região, você vai andando, tem ruas, avenidas, que tem um trechinho lá que ninguém faz uso. Espaço. Nem planta árvore, nem faz sua horta lá. Está o terreno abandonado. Então, acho que vale a pena incentivar o plantio de árvores ou fazer horta, seja em casa, ou você se aventurar a fazer dentro do apartamento, que eu já fiz. Como é que o senhor assim, aprendeu a fazer isso? Fez algum curso? Cursos digitais, internet, enfim, ou... Ah, só linda, não, aprendeu? isso aí não precisa, não. 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 Você pode ter no YouTube algumas orientações, como Tá. germinação de semente. Isso eu não sabia, fui atrás da internet para ver isso. Mas plantar em cima, plantar nas praças como ela. Eu nunca fiz na minha infância. Você imagina que eu pudesse ter feito isso desde a infância, quantas árvores eu teria plantado, né? Sim. Mas, em geral, às vezes, não tem esse hábito nem incentivo. Um dia deu estalo, talvez voltando para mim, uma pessoa feliz da vida, eu olhei Sim. assim, caramba, eu vou plantar árvore na minha cidade. E comecei fazendo isso. Eu acho que depois, quando a gente começa... Ainda vou correr. Olha, vem aí. Eu ó. gosto mais de pedal, caiaque, mas eu quero correr. Deixa eu aproveitar para fazer o convite aqui a E outra eles. coisa, eu vou convidar você. Eu? Plante sua árvore. Plante a sua árvore. plantar uma árvore. Faça isso. Uma árvore com seus filhos. Com seu filho pra você ver. Velho, isso é Gostei. legal. Poder acompanhar ao longo de 1, 2, 5, 10 anos. É muito legal. Depois passar lá e dizer, olha, lembra da Esse aqui eu árvore. plantei. É legal. Eu vou fazer o convite aqui a vocês da corrida da Unimed, né? Sim, Vem de aí fato, a de segunda fato. corrida de Vamos. rua da Unimed, 5 e 10 quilômetros. Tem também a oportunidade de levar a criançada para um percurso menor. Acesso ao portal da Unimed para você fazer a sua inscrição. Tem todos os detalhes, já tem a camisa, já tem a medalha, já tem todas as informações. unimedjp.com.br, tem um banner lá só sobre a corrida. Acessa para você também vir junto com a gente aproveitar. Do ano passado foi um sucesso. Foi muito legal, super agradável, um momento familiar, a turma correndo, foi muito legal. E esse ano promete também ser um momento assim maravilhoso. Você é o nosso convidado, vocês também, tá? Então venha eu vou correr com conosco e plante sua árvore. Muito bem. Bom, quero aproveitar mais um tempo que a gente tem aqui do nosso episódio para falar sobre tratamentos, né? Primeiro, perguntar a vocês, a gente já falou aqui essa questão da perda auditiva, que pode ser reversível ou irreversível, dependendo aí do caso. E aí, qual a importância desse diagnóstico precoce para justamente ter esse desfecho com mais êxito? Então, quando a gente tem uma perda auditiva que a gente não consegue reverter com algum tratamento comum, digamos assim, ou seja, cirúrgico, tratamento clínico, medicamentoso, o mais importante é reabilitar esse paciente, né? Se ele tem indicação de fazer pelo menos um teste com o aparelho auditivo, com a prótese auditiva, para ele conseguir ter noção do quanto aquele aparelho pode trazer de benefício para ele, né? Para a gente ter esse estímulo neurológico, esse estímulo auditivo, como a gente comentou anteriormente, seja para uma criança na idade, né, de aprendizado, na idade escolar, seja para um adulto ou um idoso que está, por exemplo,
exemplo, meio depressivo e precisando mais de uma interação social e de estímulo cognitivo para não ter mais um fator para partir para um quadro de demência. Então, o estímulo, não só nosso, mas também familiar, para essa pessoa ter esse interesse em, pelo menos, testar o aparelho auditivo é muito importante. A gente sabe que, principalmente na faixa etária dos idosos, eles são muito resistentes ainda aos aparelhos auditivos. Mesmo com as tecnologias existentes atualmente, mesmo aparelhos auditivos super discretos, com interação com Wi-Fi, com aplicativos no celular, mesmo assim, eles são muito, muito resistentes. Falo por experiência própria, meu avô até hoje não aceitou. É difícil. Tem 3 exemplos que eu costumo dar aos pacientes. Eu conheço um paciente que vive na fazenda, cuidando, não se preocupa com o aparelho. Tem que ser aparelho caro para ele? Não. Eu conheço outra pessoa que vive de reuniões com um grupo de estudo. Seus 60, 70 anos de idade. Isso, um grupo de estudo há 30 anos. Um aparelho melhor do que essa outra pessoa. Eu, se um dia precisar de aparelho, vivo atendendo os pacientes, tenho condições, dou palestra, eu preciso de algo melhor para mim. Então, assim, existe a indicação correta para a sua perda auditiva e aquela que cabe no seu tipo de atividade no dia a dia e que cabe no seu bolso. Mas não pode ficar sem escutar. Mas sei não. Então, assim, procura o otorrino, vá atrás dele, procure entender por que não escuta bem, faça o exame, encontre o diagnóstico para depois tratar. Muito bem. A indicação é visitar um otorrinolaringologista de quanto em quanto tempo? Olha, eu falo para meus pacientes, não só pela queixa, né, por qualquer tipo de queixa que eles tenham, que tenham relação com a nossa área, mas em relação principalmente à parte auditiva, depois dos seus 50 anos, se começar a sentir qualquer coisa, é interessante procurar para a gente fazer uma audiometria pelo menos uma vez, para saber qual o nível da audição. Quando eu atendo pacientes idosos que nunca fizeram audiometria, eu já começo a estimular a procura, como se fosse um check-up auditivo, digamos assim. Sim, a gente não tem essa, digamos, um guideline estimulando a gente a fazer um check-up auditivo de tanto e tanto tempo. Mas tem aquelas populações de risco, sejam crianças com perda congênita, seja trabalhadores expostos a ruídos, Diabético, que não diabéticos, a diabetes compensada, a glicemia compensada. Pacientes oncológicos em tratamento de quimioterapia com medicações que são ototóxicas. E precisa fazer tratamento oncológico. Então, a gente precisa acompanhar paralelamente como está aquela audição. A gente não tem realmente uma orientação da população em geral, mas mais para essas populações, digamos, de risco. E tem outra coisa, tem um descartão de indivíduo que precisa de uma cirurgia, não é aparelho, né? Então, tem casos e mais casos, entendeu? Mas o zumbido é um bom indicativo para procurar seu otorrino. Se tiver perda, faça acompanhamento a cada 6 meses. É um bom parâmetro. Estamos chegando ao final desse episódio, mas antes eu quero deixar aqui o espaço para vocês mandarem um recado, uma mensagem para quem está nos assistindo nesse momento, nesse tom, né, de orientação, de cuidado, enfim, para que as pessoas cuidem mais, né, desse órgão que é tão importante que às vezes a gente negligencia. Eu queria deixar esse recado, assim, que eu falo muito no consultório, que muitas vezes a gente atende os pacientes com queixas auditivas de muito tempo. Mas por que você atrasou tanto para nos procurar? Porque trabalho, vida social, família, enfim. E às vezes a gente deixa passar alguns tratamentos ou deixa esse estímulo cognitivo neurológico por muito tempo aí sem acontecer. E até realmente tratamentos que precisam desse tempo, né? Tem esse tempo que a gente precisa tratar naquele momento, em 3, 4 dias, senão o paciente não tem um resultado legal. Então, da mesma forma que muitos pacientes acabam se preocupando muito com a visão, acho que o mesmo cuidado que eles deveriam ter com a visão, teriam que ter com a audição. É fundamental. E aí, para ter uma saúde mais completa, né, digamos, ao longo da vida e inclusive na faixa etária idosa, que aí quanto mais a gente está vendo aí que a população está ficando mais idosa, vai precisar de mais cuidado com a saúde auditiva. Quanto mais a gente vive, maior a chance de um dia a gente perder um pouquinho da nossa audição. Minha mensagem é o seguinte, lembrando da criança, que eu só falo porque eu escuto, não espere muito tempo para diagnosticar uma perda auditiva na criança. Procure o otorrino para avaliar isso, tá? Mesmo porque em algumas situações de atraso de fala precisa de foniatra,
que é uma subespecialidade de otorrino, e vale muito a pena ter o fonoaudiólogo orientando. Ao invés de fazer uma fonoterapia, sem ter um diagnóstico, saber se você escuta bem ou não. E em relação ao idoso, que quer participar do seu grupo de canto, ir para a igreja, ir para o culto, participar de palestras, eventos, acompanhe seu idoso de perto. A longevidade está aí, longevidade cada vez maior, quantidade de pessoas com mais idade, e não deixa aquele indivíduo se isolar. Então, para evitar o isolamento, a depressão, risco de outras coisas mais, pegue na mão do seu idoso e faça com ele o que ele fez por tantas vezes por você ao longo da vida. Então, leve ele para um otorrino para fazer o audiometria e avaliar como é que ele pode ser ajudado. Entendeu? Entendi. Isso eu acho que é uma mensagem que tem que dar. Procure o seu otorrino. Né, Jéssica? Muito bem. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Um prazer todo meu. Prazer. Prazer nosso. Obrigada a você também pela sua companhia. Lembrando de você compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam cuidar mais da saúde e ter mais qualidade de vida, tá certo? Semana que vem a gente está de volta. Obrigada por essa semana e até o próximo episódio.